Olá, conselheiros, conselheiras, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros, trazendo aqui sempre um conteúdo de qualidade, entrevistando executivos, conselheiros, empresários, conhecendo um pouco da sua trajetória de vida pessoal e profissional e, com isso, levando insights, pílulas de conhecimento para você. Mas, na verdade, quem mais aprende somos nós aqui mesmo. Hoje nós temos conosco aqui Humberto Silva participando mais uma vez comigo. Tudo bem, Humberto? Muito bem, Marcelo. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Você já é de casa, né, Humberto? Eu ainda fico te apresentando assim como parece alguém que é visitante. Humberto assumiu essa cadeira de co-host, que até outro dia era do nosso querido Udo Girlich, e eu acho que ele não vai largar mais essa cadeira, né? O que para mim é um grande privilégio ter você sempre aqui conosco. Inclusive, eu não sei se você já participou, mas acho que o próximo degrau é participar dessa aqui, olha. Pessoal, eu participei da Board Review. A Board Review. Você que é um board member, você que tem interesse em conhecer o nosso conteúdo, também inscrito através da revista, você pode entrar em contato conosco através do nosso site. Você que já é um board member através da plataforma do aluno, que é a Board Class, você pode ter maiores informações sobre a Board Review, trazendo conteúdo sobre governança, ESG, compliance, mundo dos conselheiros. Está na hora de você conversar com o Udo aqui, que é o nosso líder nesse projeto, para escrever um artigo para a gente aqui também, sobre, quem sabe, a carreira internacional de conselheiros. Verdade. Fica aí a dica, excelente, tá bom? Tópico. Mas não viemos aqui para falar de nós, né? É verdade. Nós temos um convidado muito importante hoje, um amigo querido aqui da Board Academy. Quem que a gente está trazendo para conversar hoje? Como você disse no último episódio, veio aqui para nos ensinar alguma coisa, não é verdade? Sim. E estamos aqui com um executivo de empresas, ele é empresário e conselheiro também, que é muito que o Raineri Torcinelli. Raineri, seja muito bem-vindo entre nós. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. O sotaque dele, ele pega esse I e faz um AI, né? Porque e aqui deixando para vocês também ciente que o meu querido Humberto, eu vou fazer bullying com você agora, hein? O nosso querido Humberto aqui, ele é um brasileiro mais americano que brasileiro. Morou mais tempo nos Estados Unidos do que aqui. Então, esse sotaque dele, você pode falar assim, mas ele está forçando? Não, é natural, gente. Ele fala assim mesmo, eu estou tentando aportuguesar ele de novo, recém-repatriado no Brasil, e logo mais ele vai talvez voltar para o sotaque antigo dele do interior de São Paulo. Você me fez lembrar de uma coisa. Essa semana um amigo meu, português, que morava nos Estados Unidos, trabalhamos juntos, e hoje ele mora na Argentina. Ele me fez lembrar de uma coisa, que um dia um cliente perguntou, falou para mim, você não é americano, né? Eu respondi pro cliente, eu nasci americano. Como assim nasceu americano? Nasci na América do Sul. É verdade, todos nós somos americanos. Não americano, eu nasci americano. Então daqui somos todos americanos. É verdade. Mas está aqui conosco o Ranieri. Você trocou um I por um AI americano aí. Ranieri, querido amigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Uma vez deixou meu nome um pouco mais chique, um pouco. Deu uma americanizada no nome. Um prazer ter você aqui conosco. Ranieri já está dentro do ecossistema da Board Academy há um pouco mais de um ano, talvez, aí, né? E tivemos oportunidade e privilégio de já estarmos juntos aí em alguns eventos, né? Algumas visitas importantes que nós fizemos aqui pela Board Academy, levando um grupo de conselheiros até, por exemplo, a XP, ao BTG, mais recentemente a Cacau Show, entre outras empresas aí, onde nós levamos um grupo para uma imersão, para uma visita, né? Teleguiada aí. Eu vi, acompanhei. Foram muito, muito realmente proveitosas para todos nós. Ranieri, o Humberto te apresentou como executivo de empresas, empresário, conselheiro, mas eu costumo brincar que é o seguinte, você não trouxe para mim uma nova analogia ainda, né? Essa é a foto, é a situação atual. Ranieri é isso, é aquilo, tal, mas a gente não nasceu assim, né? Para chegar aqui teve muito suor, lágrimas, noites aí talvez em claro, né? Eu não quero te dar um lenço, eu não quero te deixar triste, mas eu quero, pelo contrário, te deixar feliz, grato, orgulhoso com a história que você mesmo construiu. E para contar um pouco dessa história, eu gostaria de dar uns passos atrás e saber um pouco da sua origem familiar, nasceu aonde, cresceu aonde, como escolheu a primeira profissão ali, né, entrada na universidade. Conta pra gente um pouquinho disso e a gente vai caminhando nessa história até chegar a essa foto, então, atual que o Humberto apresentou. Legal, vamos lá.
Bom, eu tenho origem italiana, né? Até falamos um pouquinho agora que eu estou redescobrindo exatamente como isso é, da onde vieram e tudo. Mas minha família é toda do estado de São Paulo, do interior do estado. Meus pais nasceram numa cidadezinha chamada São Manuel, que fica ao sul do estado, perto ali de Bauru, Botucatu, aquela região. E logo que eu estava estava nascendo, meu pai se mudou para Jaboticabal. Fui trabalhar em Jaboticabal, meu pai é serralheiro, arrumou trabalho lá, foi para lá. E eu nasci em Jaú, eu nasci no meio do caminho. Então, eu nasci em Jaú com 6 meses de idade, eu estava em Jaboticabal. Então, eu sou nascido em Jaú, mas me criei minha adolescência toda em Jaboticabal. E, bom, tinha de uma família simples do interior do estado. Meu pai é serralheiro, minha mãe era... Jaú é a cidade do calçado? Calçado, né? É isso mesmo, cidade do Calçado. Eu nasci bem ali na cidade do Calçado. E, bom, eu me criei em Jaboticabal. Meu pai é serralheiro, fez várias coisas na vida, sempre como imigrante italiano. O pai morreu muito cedo, precisou cuidar da casa, toda aquela história muito comum aí algumas décadas atrás. E eu estudei em escola pública, né, em Jaboticabal, e logo muito cedo percebi que eu queria um pouco mais de liberdade, queria construir minha vida, queria fazer, né, outras coisas. Por incrível que pareça, num determinado momento eu achei que eu queria trabalhar e não estudar, e meu pai não me deixou fazer isso. Meu pai me segurou e falou assim: não, então, você quer saber como é que é trabalhar? Então nós vamos fazer o seguinte: você vai continuar estudando, mas você vai trabalhar meio período para você ver como é que é a vida de verdade, não só dessa de adolescência. E eu comecei muito cedo, com 12 anos mais ou menos de idade, eu comecei a fazer algumas coisas. E aí eu trabalhei em fábrica de sapato, eu trabalhei em loja de roupas, eu trabalhei em uma série de lugares. E até que um momento, através de um amigo que trabalhava no escritório de um pessoal pecuaristas, que tinha um escritório na cidade, tinham fazendas, eu falei: meu pai, estou precisando de alguém lá. Na época era office boy, né? A gente ia no banco tirar extrato. Eu não sou tão novinho assim, ia no banco tirar extrato, pagar conta, esse tipo de coisa. Esse foi meu primeiro trabalho, mais ou menos na linha do que eu faço hoje. E comecei assim. E... Não, peraí. Na linha do que eu faço hoje, é porque naquela época, como office boy, ele ia pagar as contas da empresa. Hoje ele paga os boletos dele. Exatamente. Foi um avanço. É bem isso. Eu lembro que saía do escritório, atravessar a cidade, ia lá pegar extrato, pegar fila. Um mundo muito diferente do que a gente tem hoje. A gente viu toda essa transformação de uma maneira muito forte. E neste momento eu achei que o caminho era fazer contabilidade. Então eu sou técnico contábil. Meu segundo grau fiz técnico contábil. Naquela época que era a equivalência do colegial. Isso, RC e tal. Então eu fiz isso daí, formei em técnico contábil. E bem neste momento o pessoal estava abrindo uma empresa de nutrição animal. Quando eu estava lá terminando meu curso, eu trabalhava já nessa fase, eu já estava mais interno. E eu comecei a trabalhar, esse pessoal começou a montar uma fábrica de nutrição animal numa cidadezinha chamada General Salgado. Eu vou falar dela um pouquinho mais para frente, aí, mais para o oeste do estado. E eu comecei a tomar contato, ver as pessoas, e todo o trabalho burocrático de contabilidade, fiscal, as coisas ficou dentro desse escritório. E logo depois de alguns meses eu comecei a me envolver com esta empresa. E depois de alguns meses recebi uma proposta para assumir uma função que hoje seria supervisor administrativo, alguma coisa nesse sentido. Na época o nome era outro, chefe de escritório, mas hoje seria um supervisor administrativo nessa cidadezinha de General Salgado. Eu não tinha nem feito faculdade ainda, eu estava começando a estudar, tentar fazer faculdade, e eu fui para lá. E aí comecei minha carreira nessa empresa. Isso foi lá em tantos anos para trás, lá no início da década de 90. E aí eu fui fazer faculdade. Nesse momento eu percebi que talvez a administração de empresas fosse um negócio mais amplo, um pouco mais genérico, mais adequado. Se fizesse contabilidade, ia ser um pouco mais do mesmo, talvez. Um pouco mais do mesmo, exatamente. Então eu já conhecia contabilidade, já sabia lidar com isso. Então, aí conversando com outro, até um sócio meu hoje que falou: olha, acho que você devia fazer administração, você vai conhecer outras coisas e tal. Aí eu fui por esse caminho e fui fazer faculdade. Eu me formei em Araçatuba, uma faculdade de administração, uma faculdade que é até bem conhecida como faculdade de Direito. Eles têm o curso de administração lá. E fiz essa vida, trabalhando e fazendo faculdade. E isso foi muito legal, apesar do esforço de que
durante alguns anos eu viajei 280 quilômetros por dia para poder estudar. Então era 140 para ir, 140 para voltar, ia de carro, porque não dava tempo de usar o transporte da cidade, porque não trabalhava, tinha uma rotina pesada. Mas isso foi muito bom, porque durante a faculdade, muita coisa que para muitos alunos é um negócio um pouco etéreo, um pouco muito teórico, eu conseguia ir aplicando no dia a dia. Então eu comecei numa empresa que estava começando, uma empresa, quando eu cheguei tinha 6, 7 funcionários. Né? Quando a gente vendeu o negócio depois de 20 anos, tinha mais de 100 funcionários, mais 100 e tantos representantes, quer dizer, um negócio que foi crescendo. Isso me deu a chance de aplicar muita coisa no dia a dia, de fazer muito teste. E eu tive também muita liberdade do pessoal que me reconheceu, e eu fiz carreira nessa empresa, acabei me tornando sócio ao longo do tempo. Uau! Quantos anos? Eu fiquei de 20 anos, mais ou menos. 20 anos? Mais ou menos. Chegando a sócio. Cheguei a sócio. Eu fui supervisor, depois fui gerente, assumi a diretoria de operações, depois virei sócio. Então, todo esse caminho, né, eu também tive reconhecimento deles e ralou um tantinho para fazer. São duas notícias boas. Seja pela sua carreira, 20 anos, 3 notícias boas. Carreira longeva dentro de uma empresa, que é muito bonito. Depois se tornar sócio dela também, que é uma coisa super legal. Mas a terceira, que talvez possa passar despercebido nessa frase, a empresa deu certo. Sim, sem dúvida. Quantas empresas nascem e morrem? Então, você entrou no início dela e 20 anos ela estava lá ainda. Depois foi vendido ou não, são outros 500. Sim. Depois eu posso falar um pouco disso, a gente não queria vender, mas acabamos vendendo. No ano lá de 2008 para frente, muito a sério, a gente acabou vendendo. E a marca existe até hoje, está lá. Nosso CEO, Faria Souza, ele diz que uma empresa, ela de forma bem resumida, tem 3 possíveis futuros. Ela nasce, ela é aberta. Em algum momento, ela vai passar por um processo de sucessão. Os donos vão se aposentar, vão vir a falecer, não sei, e algum herdeiro provavelmente vai assumir, né? Ela pode passar por um processo de venda. Então, não tem herdeiro, não tem alguém interessado, o dono não quer continuar tocando o negócio, pode ser assediado ou não, mas vai ser vendida essa empresa para um outro grupo econômico. E o terceiro, que é o pior dos mundos, essa empresa vai fechar. Não tem outro caminho. É fato. Então, a sua empresa seguiu um dos 3 caminhos que é muito natural acontecer. Se não tem para que suceder, em algum momento ela abrir o mercado, um IPO, também é vender, porque você fragmenta ela em ações para o mercado. É fato. Também é vender. E, fiz faculdade, terminei e emendei uma pós-graduação, de gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas. Neste período, mais ou menos, foi quando eu assumi a diretoria da área de operações. Eu cuidava de toda a área administrativa, financeira, TI, legal, toda essa parte interna da back-office, mais indústria, logística e suprimentos. Então, tinha toda essa área de operações toda na minha mão. E fiz a pós-graduação e a empresa foi crescendo ao longo do tempo, foi desenvolvendo. Depois, logo em seguida, me tornei sócio. E depois de mais uns 4 anos, mais ou menos 2012, mais ou menos por aí, há uns anos atrás, nós acabamos vendendo esse negócio para um grupo europeu. Eu fui trabalhar com eles, continuei mais alguns anos com eles, até eu tinha um contrato para ficar com eles. Lá eu fiquei um tempo como controller, aí eu reduzi um pouquinho minha área, fui como controller, ajudei a fazer a integração de todas as empresas no Brasil, porque eles tinham comprado várias empresas, então precisava fazer uma integração disso, ajudei e toquei esse projeto. Quando terminou esse projeto, eu assumi a diretoria de operações lá e fiquei até 2015, aí no final do meu contrato, quando eu estava encerrando, eu resolvi... Os 20 anos contam até 2015? 20 anos até 2012. Até 2012. E daí fiquei mais 3 anos lá completos. Em 2016 eu resolvi fazer um sabático, porque no meio desse processo de M&A, de assédio, porque quer ter sócio, quer vender, essa coisa toda. Depois de 2008, isso floresceu muito no Brasil, né? E eu falei, poxa, eu quero tirar um tempinho para terminar algumas coisas. Eu era investidor de acessou até hoje alguns negócios imobiliários pequenos, algumas coisas. Tinha outra pós-graduação de gestão global que eu estava fazendo que acabou ficando parada no meio do caminho. Então eu falei, eu preciso arrumar um pouquinho a minha vida e quero tirar um tempinho para descansar. E fiz isso durou uns 6 meses. E depois já começou, um liga, outro liga, tal, alguma coisa acaba acontecendo.
E nesse período, alguns colegas me ligaram e falaram: olha, a gente está com a ideia de um projeto de nutrição aí, você não quer conversar com a gente? E aí fomos uma reunião, conversa. Resumo disso aqui em 2018, na verdade, mas final de 2017, nós começamos um novo negócio de nutrição. Um pouco diferente do primeiro, foco diferente, mas começamos um novo negócio. E neste negócio eu atuei liderando o negócio desde o início. Na verdade, tinha já um grupo grande de profissionais que estavam vindo de várias empresas, já profissionais de longa carreira, a gente com 20, 30 anos de mercado. Então, meu papel foi tentar agrupar um pouquinho esses objetivos aí e começar um negócio de novo, começar um negócio do zero. E eu fiquei 5 anos à frente. Eu tinha combinado que eu não queria ficar muito mais do que 5 anos à frente, porque é um processo um pouco desgastante, cansativo, e eu tinha outros objetivos. Até que no final agora de 2022, eu fiz uma troca com um sócio meu que foi para a operação e eu fiquei só no conselho. Porque desde 2018 essa empresa já começou num formato diferente. Já começou com o conselho de administração, já começou com a holding, já tinha tudo uma estrutura um pouco mais formada. Eu atuava no conselho e também na operação. Nem era a melhor prática, mas era o que a gente conseguia de uma empresa começar do zero. E agora, em final de 22, início de 23, na verdade, fizemos uma troca, ele foi para a operação e eu estou agora só no conselho, presidente do conselho. E aí estou nessa nova fase de tentar ver como é que eu me encaixo melhor, como é que eu posso ajudar melhor. Estou no conselho consultivo de uma outra empresa no Paraná e sou investidor em algumas startups, então tem algumas coisas aí que eu faço e estou tentando agora usar um pouquinho mais do meu tempo disponível para ver como é que eu me encaixo, ajudo as pessoas. Bacana. E é parabéns pela carreira, acho muito legal mesmo. E eu quero pegar alguns pontos que você trouxe nessa sua história. O primeiro deles, ali quando vocês começam a ser abordados ou começam a namorar, flertar com o mercado para a venda da empresa. Uhum. A gente sabe que quando uma empresa, especialmente a empresa de dono, né, de sócios ali, não necessariamente era familiar, né, porque vocês eram sócios, né, mas de qualquer forma eram donos, pessoa física. Começa esse processo de flerte com o mercado, seja através de uma consultoria que traz possíveis investidores, uma empresa de auditoria, enfim, sempre tem, né? Um escritório jurídico, quando você vai ver, tem 6 empresas assessorando todo o processo. É um processo longo, né? Muito longo. Eu queria que você contasse um pouquinho dentro daquilo que você pode de sigilo, enfim, né? Não precisa entrar em valores, nada. Mas como se deu esse processo? Porque dentro aqui do nosso público, nós temos empresários, executivos, conselheiros. Os empresários que estão nos assistindo, talvez alguns deles esteja passando na cabeça, em algum momento eu vou vender a minha empresa. E escutar essa história de como foi feito, erros e acertos, que hoje você olhando para trás, pô, isso aqui a gente fez de um jeito, mas eu faria diferente, pode ser um insight muito valioso para eles. E para os nossos conselheiros também, que podem estar agora sentados na frente de um empresário e que vai auxiliar esse empresário num possível processo também de venda da sua empresa. Então conta pra gente um pouquinho desse momento aí. O que aconteceu? A partir de mais ou menos 2008, um pouquinho para frente, nós éramos em 4 sócios. E nós tínhamos uma gestão um tanto particular até. Nós tínhamos alguns combinados entre nós. Não existia um diretor-presidente, então eram todos diretores. E cada um responsável por um setor. Cada um responsável por um setor. As decisões eram sempre em colegiados. E tinha sócio que tinha mais de 50%, outros menos. Então a divisão não era uma divisão igualitária. Mas no voto de decisão, mas no voto de coisas de operação, cada um tinha o mesmo peso. Quando envolvia investimento e dinheiro, aí não faria sentido um muito menor decidir por isso. Mas a gente trabalhava bem e nesse período todo, desde que eu me tornei diretor e comecei a participar mais ativamente, a gente nunca tomou uma decisão que não fosse em consenso. E isso, às vezes, o que acontecia é que a gente demorava para tomar uma decisão. Então, às vezes, na mesa, a gente, entre aspas, quebrávamos o pau no sentido de ter divergência e tudo. Mas uma hora que a decisão era tomada, a coisa acontecia de uma maneira muito, muito firme, porque era um consenso que tinha saído dali e ninguém saía como um perdedor ou com alguma coisa. Era uma decisão que a gente entendia mais acertada. Aconteceu que a empresa foi fundada, vou voltar um pouquinho que eu acho que facilita para entender. 2 amigos de faculdade,
se formaram em engenharia agronômica, tinha uma veia de nutrição, resolveram montar uma empresa. E aí os dois eram recém-formados, começaram a montar. Falou, poxa, a gente precisa de alguém mais experiente. E aí chamou o tio de um deles, que era para quem eu trabalhava, que era um pecuarista, que já tinha um pouco mais de idade. Chamou para ser sócio. Então começou os 3 lá atrás a sociedade. E eu fui trabalhar lá, com o tempo acabei virando sócio. E esse tio, que era meu tipo patrão, depois de um tempo, ele falou, olha, vocês já cresceram, vocês já sabem se virar sozinhos. Meus filhos querem fazer outra coisa, eu também quero sossego, porque fábrica é um negócio que é uma gestão mais complicada. Pecuarista. Falou, olha, então eu vou sair da sociedade, vocês continuam. E a gente acabou fazendo um acordo, ficamos com a parte dele. E ele voltou a ser só pecuarista, tinha bastante coisa para fazer também. Então. E depois desse período nós ficamos realmente só em 4 ali e tínhamos esse trabalho, mas desde então nós nunca tivemos uma decisão por voto ou coisa, sempre trabalhando dessa forma. Aconteceu que de 2008 para frente começamos a ser muito assediados. Empresas europeias que vir para o Brasil, que ninguém é relevante nesse mercado se não estiver no Brasil. Ou no agro, ou em nutrição, seja lá o que for, o Brasil é um player super relevante. Está entre os maiores do mundo, ninguém é relevante no mundo se não estiver no Brasil. Então muita gente querendo vir para cá e volta e meia, você não está precisando de investimento? Você não quer vender uma parte? Você não quer um sócio? Você não quer isso? E a gente não estava querendo. A gente não estava. Nosso negócio, a nossa ideia era continuar com o negócio. Tanto que de 2008 até 2012 foram 4 anos. Teve época que a gente quase fechou, não fechou por detalhe de valor, assim, que não, né? Isso eu não pago, então eu também não vendo. E pouca coisa mesmo, assim. E acabou que foi um processo super longo, mas super tranquilo. E a gente conseguiu manter isso muito discreto. Então, lá dos 4 da diretoria, nós resolvemos que 2 fariam essas conversas quando fosse demandado. Era eu e um outro, que era o que cuidava de marketing e vendas, e eu, toda vez, nós trabalhamos entre fundo de pensão e esse tipo de coisa, de fundo de investimento. Teve uma época que todo mês a gente tinha 1 ou 2 conversas, e gente querendo. Mas nós olhávamos para o negócio e falávamos, poxa, não casa a cabeça. Tem dinheiro, até paga bem, mas um sócio desse não vai entender do business e daqui a pouco a gente não vai conseguir se encaixar. Há uma diferença muito grande, né? De você vender o negócio e sair do negócio e depois o resultado que der, problema de quem comprou, e você trazer um sócio que exige que você ainda fique com uma participação por X anos. Exato. Se a cultura não bater, deteriora. E aí o percentual que você ficou vira água. Vai embora. E mesmo quando você vende, você não sai, porque daí você fica com a obrigação de entregar o resultado que você estava trabalhando. Então, quando a gente olhava para isso, não batia, sabe? A gente olhava, ia descartando, não. Até que uma hora apareceu uma empresa que a gente olhou e falou, poxa, tem lógica isso aqui, né? O que acredita tem a ver, as coisas têm sentido, tudo. E depois de 2 anos, mais ou menos, negociando, que a gente acabou por fechar o negócio. Tinha a possibilidade de algum de vocês permanecer e só os outros venderem? Tinha a possibilidade, mas entre nós não tínhamos essa possibilidade. Vamos dizer, para o comprador tinha isso. Inicialmente ele queria uma parcela do negócio, mas era uma empresa muito grande, nós seríamos pequenos e não interessava para a gente também ficar com uma parcela pequena do negócio. E por mais que a gente pudesse ter algum recurso, seríamos pequenos perto de uma multinacional, sempre seríamos pequenos. Então a escolha foi, a gente pode eventualmente ficar com uma parcela, mas com uma porta de saída já pré-definida em algum tempo no futuro. E durante a conversa acabou se resolvendo que, olha, vocês ficam aqui 5 anos. Assina o contrato, fica o tempo aqui, e eles ficaram com tudo. Então acabamos fazendo uma saída do negócio, né, acionário de imediato, mas dos 4 sócios. Com alguma bonificação no final de 5 anos por resultado? Nem isso. Um sócio já saiu da operação de imediato, ele nem continua. Dos 4, 3 de nós continuamos com um contrato de 5 anos. E aí sim, um contrato que tinha multa se saísse antes, tinha uma série de regras lá, e a gente tinha, no fundo, uma participação por resultado, mas normal de executivo, nada fora do normal. Não ficamos com nenhum earn-out no negócio, quer dizer, já estava tudo definido. Olhando para isso daí, eu acho que a gente fez um negócio bem interessante, porque é engraçado isso, né? Porque a gente não estava buscando o negócio, então a gente está numa posição muito confortável. O negócio está bem, está crescendo, está rentável.
a gente vê espaço, gosta do negócio, quer tocar o negócio, estava tudo bem. Então, a operação saiu quando foi alguma coisa realmente que você olhou e falou, poxa, faz sentido pensar em alguma coisa nesse negócio. Como é que era o nível de governança de vocês na época? Já eram auditados? Tinham um departamento, sei lá, interno de auditoria, alguma coisa? Conta pra gente um pouquinho disso. Esse é um ponto interessante também, que é uma coisa que eu aprendi desde muito cedo. Lá nesse primeiro emprego, o meu patrão, né, que era o Aldo Belódio, é o nome dele, ele mantinha as coisas muito separadas. O que era casa, o que era empresa, o que era fazenda. E eu aprendi isso desde muito cedo. Então, contas se misturam. E a empresa começou desse jeito desde lá de trás. Então, a gente não tinha nenhum caixa 2, era tudo auditado, tínhamos auditoria externa. Eu, lá para mais ou menos 2004, 2005, a gente começou a pensar num processo de governança. Eu me filiei ao IBGC para me aproximar desse pessoal. Então, nós não tínhamos conselho, mas nós tínhamos uma série de práticas de governança já bem estabelecida. Isso foi um negócio que fez muita diferença no investidor olhar para o negócio e falar, opa, tá em dia. Eu costumo, desculpa te cortar, eu costumo dizer isso, e fica aqui a recomendação para os conselheiros e mesmo empresários que estão nos assistindo, né? Se você tem interesse, tem planos de vender a sua empresa, seja através de um IPO, abertura de mercado, um M&A, né, ou mesmo uma joint venture, enfim, qualquer que seja a decisão, prepare a sua empresa para isso. Você pode preparar montando um conselho na sua empresa, tendo o balanço da sua empresa auditado, porque isso vai ser custo. Não, vai ser investimento, porque certamente valuation, a apreciação, o interesse das empresas que vão te procurar vai ser diferenciado, não é isso, Ranieri? Sem dúvida. Eu estou num conselho consultivo de uma startup agora e esses dias eu estava conversando com um empreendedor, eu falei exatamente isso para ele. Falei, você tem que se preocupar com o negócio crescer e vender. Só que você também precisa preocupar em fazer isso sem deixar rastro ou esqueleto nos armários, porque senão o teu negócio pode valer 100 e ter um débito de 80 escondido. É melhor às vezes você fazer direitinho e ela valer 50 e ser 50 de verdade do que ter isso para trás. Então a gente sempre teve essa preocupação, um pouco da filosofia de que nós preferíamos ganhar um pouco menos, mas deitar no travesseiro e saber que o que ganhamos era nosso. Então, autuação, esse negócio, nunca tivemos. Nós fizemos o negócio, já passou todo o tempo e não teve nada que precisamos, assim, de dinheiro que ficou ou que abateu no valor. Quer dizer, foi um negócio realmente bem, bem redondinho. A gente sempre preferiu ter isso. Isso fez muita diferença na hora de chegar. A própria integração junto com uma multinacional foi muito mais fácil, porque muito pouca coisa que chegava era surpresa do que precisaria ser feito. Então, essa estruturação a gente sempre tomou muito cuidado. E um pouco atrás, uns 2 anos antes, que foi bem nesse período do processo de assédio, vamos falar assim, nós resolvemos fazer uma formação mesmo. Nós fomos lá na Dom Cabral e nos formamos conselheiros, todos eles, para saber exatamente o conceito, o que fazia. Então, essa preocupação a gente já teve aí desde o início. Isso fez muita diferença. Realmente valoriza. É um valor que não se vê, é intangível, mas na hora da due diligence, na hora de olhar, faz muita diferença. E me diz uma coisa, a gente também fala aqui para os nossos conselheiros ou executivos que estão interessados em se tornar conselheiros, que existe uma mudança de mindset quando você é um executivo e passa para o chapéu de conselheiro. No seu caso, foi o chapéu de empresário para funcionário de alguém que comprou a sua empresa. Como é que foi essa experiência também? Que eu imagino o desafio que é ser isso. Eu diria que talvez esse foi o maior dos desafios. Né? Só antes de você, porque eu acho que a maioria dos empresários, ele não contempla um fato que eu acho que faz toda a diferença na gestão de uma empresa. Eu dei início a uma empresa, mas eu tenho uma entrada e uma saída dela. Porque se ele cresce pensando no dia da saída, todo o processo dele vai ser diferente. Uhum. Eu tenho prazo de validade dentro dessa empresa. Desculpa te cortando. Mas é interessante. Pelo histórico que eu fiz neste primeiro negócio, eu comecei como funcionário e me tornei sócio. Então, eu comecei trabalhando e me envolvi e me tornei sócio. O se tornar sócio foi a cereja do bolo. Exatamente. Quem fundou a empresa. Diferente de quem fundou. Porque quem fundou já tinha um sonho na cabeça, eu aderi ao sonho de alguém. É mais ou menos isso.
Neste processo, isso era muito claro. Agora, quando você deixa de ser um sócio, empresário, mesmo quando a gente era dono do negócio, a minha cabeça sempre foi qual é a reunião de sócio, qual é a reunião de executivo, porque o chapéu é diferente, a função é diferente e tem que pelo menos tentar separar isso com clareza. Mas quando a gente sai dessa estrutura e passa a incorporar uma estrutura muito grande, eu diria que sofre um pouquinho, porque é uma empresa global, tem operação em 80 países, era uma operação holandesa, mas lá na Holanda mesmo tinha de tudo, norueguês, francês, era muito multicultural. E a grande questão que eu percebi, e alguns dos colegas também, é a questão dos sentimentos de dono mesmo, né? A gente mantinha isso e eu não consigo não ser assim, porque a gente, né, foi meio que criado assim, aprendeu assim. E quando você entra numa estrutura muito grande, você não vê isso com tanta clareza. Você vê, né, não é que você não vê nunca, mas você vê menos. E às vezes tem coisa que incomoda a gente quer fazer, mas escapa da mão, não está mais na mão, não é mais minha alçada, mesmo que eu queira, eu não consigo interferir ou fazer. Então, a gente vê, às vezes nem é na nossa operação, na operação do lado, você fala, meu Deus, aquilo não pode, mas você não consegue mais interferir. Isso realmente foi um grande desafio, eu diria que demorou um tempo para se acostumar um pouquinho com isso. Mas, por outro lado, ele trouxe desafios muito interessantes, né? Poder participar de projetos em outros países e outras coisas, quer dizer, também traz A verdade é que o ambiente acaba sendo uma moeda com dois lados, né? Você tem coisas que você sofre um pouquinho, mas abre um monte de horizonte, tem muita coisa que no meu segundo negócio me ajudou muito por portas que foram abertas nesse... Eu tô abordando ainda esse cenário, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo ou que vai vir assistir esse programa e que vai se identificar com esse momento que você vivenciou, seja no chapéu de empresário ou mesmo de conselheiro que está apoiando um empresário nesse processo, né? Então eu ainda vou tentar esmiuçar um pouquinho mais essa história. No PFCC, você já fez o PFCC conosco? Sim, você também já fez o PFCC, né? Vocês vão... Quem que é PFCC, pessoal? Programa de Formação e Certificação de Conselheiros. Um dos programas aqui da Board Academy. E dentro desse programa PFCC, nós temos um estudo de caso. Vamos se lembrar de um estudo de caso de uma certa empresa que fez um IPO num certo momento da nossa história, né? E uma das perguntas para os alunos ali do estudo de caso é, na sua opinião, esse IPO foi bem sucedido ou não? Então eu vou parafrasear essa pergunta para te dizer, olhando hoje, você acha que lá na época a venda, a negociação, a forma como foi, seja de preço, de condição de vocês permanecerem, enfim, foi bem sucedido? Foi legal? Tem algo que poderia ter sido feito diferente, na sua opinião, melhor? Eu entendo que foi bem feito. Não temos nada assim, não tem nada que a gente olhe e fala, poxa, isso seria diferente. Mas nós tomamos muito cuidado com isso também. Então, do nosso lado, nós tínhamos 2 assessores financeiros trabalhando com a gente, que quando começou a chegar, falaram, pera um pouquinho, nós não entendemos isso. Quem que entende? Por favor, vem aqui, entra aqui. Advogado, quem que entende? Coloca aqui. Então, desde o início do processo, quando a coisa começou a partir daquela história de tem interesse, vamos sair para jantar? Eu tenho o primeiro convite para o jantar, neste momento a gente já colocou o profissional do lado para trabalhar. Exatamente para evitar esse tipo de coisa de chegar lá na frente e se arrepender de alguma coisa. Isso foi muito valioso, porque quando as coisas chegavam, a gente se reunia, falava com os profissionais e depois dávamos a resposta. Foi um passo lento, o processo demorou, mas não tem nada que a gente olhe e fala, poxa, isso eu faria diferente. Agora eu reforçaria. Tem esses profissionais bons do teu lado, tenha certeza do teu valor, tenha um negócio bem organizado, porque isso faz toda a diferença, inclusive para dormir tranquilo depois. Bacana. E a última pergunta para a gente caminhar um pouco nessa história. Para a empresa, foi bom também? A empresa ainda existe, a empresa cresceu após ter sido vendida ou agrupada num grupo econômico maior? Sim. Ou seja, porque tem diversos stakeholders, não só os 4 sócios que saíram com o bolso cheio, mas tem um monte de funcionário da empresa, tem os clientes que recebem o produto, os fornecedores que vendiam para ela. Ou seja, esses stakeholders viram essa operação, pô, foi legal e a empresa até melhorou do que estava. Uhum. Eu entendo que sim. Essa era uma preocupação, inclusive, porque nós éramos muito pequenos em relação ao comprador.
E ele tem operação em 80 países, muitas marcas. E no Brasil é a marca que continuou. Então, na área de ruminantes, que era o nosso negócio, essa marca existe até hoje. E não tem nenhuma possibilidade, vamos dizer assim, a gente não vê nenhuma possibilidade de deixar a marca. É uma marca forte hoje no mercado, mais do que era. Cresceu já, hoje talvez o tamanho seja mais do que o dobro, depois desse quase 10 anos, cresceu muito. Para quem ficou, abriu um monte de oportunidade. Então, sucessores nossos que ficaram lá, assumiram posições para fora do país, para gerenciar a América. Então, muita gente dali cresceu, abriu espaço. A marca existe até hoje, continua forte. E apesar deles serem marca global, no Brasil continua ainda o nome da empresa, trocou tudo, mas a marca nossa continua. Os clientes ainda têm essa referência com isso até hoje. Acho que foi um negócio bem para todos os stakeholders. Foi um dos critérios dos sócios ao escolher o parceiro comprador, ou seja, vocês estão comprando para manter a marca, para manter a empresa viva, ou é para eliminar um concorrente do país, enfim. Para manter a marca viva, nós nem chegamos a pensar nisso, honestamente, mas manter o negócio, manter a filosofia, o cuidado com os clientes, sim. Então, quando a gente olhou e falou isso casa, a gente, que nós acreditamos nesse business? O que os nossos clientes esperam? O que eles acreditam? O que nós podemos um ajudar o outro e fazer o negócio mais forte? Isso foi. Porque nessa análise nós descartamos muita gente que nos procurou. Porque não via, tem dinheiro, mas não agrega. Então, quando a gente entendeu isso, aí a coisa caminhou e realmente, com todos os problemas que costuma ter, e integração, quem participou disso sabe como é que é, né? Integrar empresas, integrar culturas, mas a gente percebe hoje mesmo, eu já estou fora de lá faz 6, 7 anos, mas tem muitos amigos lá, a gente percebe que depois disso tudo sobrou coisa boa, tem coisa boa. Então a gente percebe que isso agregou para todos. Pegando um gancho aqui, você falou uma coisa muito interessante, que às vezes pode até passar desapercebida. Tem dinheiro, mas não agrega. Eu queria que você entrasse um pouquinho mais, porque muitas vezes as pessoas pensam que o dinheiro resolve tudo, e muitas vezes não resolve nada. Para vocês, essa frase, tem dinheiro, mas não resolve? Vamos lá. Dinheiro é uma coisa importante, nós não podemos fechar o olho para isso. Só que só o dinheiro também não resolve. Então, nessa fase, voltando um pouquinho, às vezes tinha gente que tinha bilhões, pagaria muito bem, mas quando nós olhávamos, poxa, quando a gente senta aqui para enfrentar o mercado ali, nossos desafios são esses. O que essas pessoas podem ajudar? O que eles conhecem? Eles podem contratar gente, mas contratar gente também e vir para a mesa nem sempre só resolve. E quando nós olhamos para essa empresa, tinha uma história de 100 anos, 50 anos, que atua com o produtor, junto com o produtor. Então, quando a gente olha para isso e fala, essa estrutura sabe o que é a dor do cliente. Ela trabalha com o cliente, ela tem projetos e tem história de parceria com o tipo de cliente. Então, isso é o que a gente acredita e isso agrega. E, às vezes, só o dinheiro que você não constrói isso do dia para a noite. Tem coisa aí que é vivência, que é experiência. E vai precisar o tempo de qualquer jeito. Então, eu acho que grande parte da marca ter sobrevivido e tá até hoje passa por isso. Embora não tenha sido a nossa ideia lá no início. A preocupação era com os clientes e com o negócio e como é que ele se portaria. Mas então, nesse aspecto. Com certeza, olhar para uma negociação onde você vai ter que continuar no negócio por 5 anos... Você tem que ter alguma afinidade com quem está comprando, né? Porque senão, cara... Porque eu vejo assim, eu acho muito importante isso. Tem dinheiro, mas não agrega. Porque muitas vezes o ego é muito acompanhado do dinheiro, né? Às vezes a pessoa está com muito dinheiro, ela acha que o dinheiro dela resolve tudo. E para um conselheiro, às vezes sentir pressionado dentro de um conselho, porque quem está falando e fazendo a pressão tem muito dinheiro, não resolve. Tem que saber como mensurar isso. O dinheiro é importante? Absolutamente que sim. Todos trabalhamos por causa dele, né? Nós precisamos do dinheiro. No final das contas, quanto que eu vou ganhar com isso, né? Então, assim, eu acho que fica assim uma dica para os conselheiros, né, que estão nos ouvindo, né, que tem dinheiro, mas não agrega. A decisão não pode ser baseada somente pelo fato de que há dinheiro. Porque, na minha experiência... desculpa a palavra que eu vou usar, os maiores
erros, as maiores imbecilidades no mundo corporativo foi causado por quem tinha muito dinheiro para queimar. E às vezes eu tenho dinheiro para queimar e às vezes tomo uma decisão que não é a melhor para a empresa. Tem duas coisinhas aí, né? Que eu vi já muitas vezes. O dinheiro não aceita desaforo. Desaforo, não leva de desaforo para casa. Não aceita desaforo. Ele troca de mão, nós trocamos de ovo. E eu diria uma coisa ainda, como conselheiro, ou mesmo como executivo, né? Quando a gente... O que eu vou falar é difícil às vezes, né? Quando a gente não precisa tanto do dinheiro, você consegue ser mais independente e mais firme nas suas convicções. Exato. Então, não depender daquilo de verdade te permite ser muito mais autônomo. Que foi o momento que vocês viviam em não precisava da empresa, desesperadamente. Você quer? Não quero. Você vendo. Ok, mas assim, não preciso. Então, esse é um ponto. E trazendo isso mesmo para o conselheiro, isso também faz diferença. Porque, né, se você tem uma autonomia de falar, não, isso aqui é assim porque tem uma lógica por trás disso e não porque eu preciso, né, concordar com isso ou com aquilo, acho que faz muita diferença na autonomia do conselheiro. Então, eu acredito bastante nisso. O dinheiro é bom, ajuda, mas... Parabéns por esse processo bem sucedido aí, você, os sócios e a empresa, né, que acabou perpetuando aí, gerando oportunidade para tanta gente. Muito legal. Aí caminhando um pouco, 5 anos ali trabalhando, esse desafio de passar a ser funcionário da empresa da qual foi dono, sai, vai para um ano sabático, não é isso? Que um ano sabático? Tempo sabático, depois recebe outra oportunidade, certo? E aí começa um novo negócio. Um novo negócio. Conta pra gente um pouquinho desse negócio. Isso daí, o que aconteceu? Acabou que eu não fiquei os 5 anos na empresa, porque eles acabaram pedindo para eu tocar vários projetos e teve uma hora que o negócio começou a ficar pequeno, assim, as funções que eu exercia no Brasil não tinha par no mundo. Então chegou uma hora que ele começou a reduzir muito na área de atuação e aí a gente acabou entrando no acordo que eu falei, beleza, né, eu vou fazer outras coisas. Até porque minha afinidade era mais gestão e tudo. E aí eu fiquei, depois terminando isso, resolvi tirar um sabático, terminar meus estudos, me dedicar a outras coisas, realmente descansar, porque foram aí anos bastante desgastantes. E nesse período, meus colegas me procuraram, olha, tem uma turma aqui que está com um projeto de nutrição e gostaríamos de conversar com você. Aí, tivemos uma primeira conversa, foi bem interessante porque eles tinham ideia, tinha até nome do negócio, já tinha tudo. E o que tem isso? Aí fiz algumas perguntas, travou, opa, então volta para casa, deixou uma lista lá de tarefa, voltaram. E depois de alguns meses, isso daí, chegamos mais ou menos numa ideia de business do que poderia ser. E aí falamos um pouco mais, falei com outro sócio, esse que tinha saído da operação, e a gente resolveu começar um negócio do zero. O primeiro negócio de nutrição era ruminantes. E esse negócio a gente veio para monogástrico, que daí são aves, suínos, outro tipo de animal, um negócio diferente. E começamos um negócio do zero mesmo, assim, sem nada. Tinha gente e recurso para fazer, basicamente isso. Mas tínhamos gente, tinha profissional de mercado, tudo. E meu trabalho nesse processo foi agrupar um pouquinho dessas vontades, dessas expectativas, desses desejos e unir todo mundo num foco do que fazer. Então foi um desafio para mim, porque foi a primeira vez num desafio desse tamanho. Me envolver muito mais com a área comercial e que eu, na verdade, sempre atuei mais na parte de trás e tive que ir mais para a linha de frente. Mas, assim, depois de 5 anos aí, a gente começou o negócio do zero e estávamos faturando na casa de R$90 milhões ano. Então, quer dizer, fala negócio. Era uma revenda, uma importadora ou vocês fabricavam? Fábrica. O negócio é solução de nutrição. Então, o negócio conhece a granja, conhece a fazenda, hoje tem ruminantes também, mas conhece a situação e define um protocolo, uma solução de nutrição adequada àquele cliente, às vezes àquela granja, para a produção de carne, de leite, de ovos, seja o que for. Então é um negócio B2B, basicamente, personalizado. Óbvio que dentro da personalização você acaba conseguindo agregar algumas coisas, mas personalizado, 1 a 1. E esse é o principal objetivo. Depois você falou 5 anos, por quê? Depois de 5 anos o que aconteceu? Não,
eu tinha um combinado que depois eu não queria ficar muito tempo à frente da operação na parte executiva. E terminando mais ou menos 5 anos, foi o final de 2022, eu fiz uma troca com o meu sócio, que ele atuava só no conselho. Ele foi para a operação e eu fiquei atuando só no conselho. Então você continua acionista da empresa, porém não está num cargo executivo da empresa. Não estou no cargo executivo da empresa, eu estou como presidente do conselho de administração hoje. Então eu continuo atuando na empresa, continuo interessado, continuo participando, não do dia a dia, mas continuo participando das decisões relevantes, mas agora como conselheiro mesmo, só como conselheiro, porque durante um período eu ocupei 2 cadeiras aí, mas agora realmente só como conselheiro. A empresa já nasceu com o conselho? Já nasceu com o conselho. Fruto de aprendizado do anterior? Fruto de aprendizado do anterior, e foi engraçado, quando eu tive essa conversa com o meu sócio, antes de começar o negócio, a gente falou, olha, vamos começar um negócio novo, tal, por que vamos começar, essa coisa toda. Nós precisamos começar melhor do que o que a gente entregou ao outro. Então, o outro ainda não tinha conselho de administração na época, e essa já começou já desde o início. Então, toda uma estruturação jurídica diferente, tem vários sócios, então... uma situação... uma SA de capital fechado. É uma SA de capital fechado. Quantos sócios? Hoje estamos com, acho que 14 mais ou menos. Mas 5 sócios detêm mais de 90% do negócio e quando a gente começou o processo, houve um tanto de stock option para quem veio participar do processo do início e recebeu uma participação. Sim, então tem mais sócios bem natural isso. Por conta disso. Então foi quase um processo de startup num negócio que não é de startup, mas a cabeça funcionou um pouco mais ou menos assim. E essa empresa nasceu com qual plano de futuro? Ser vendida, porque diferente de uma empresa familiar, talvez não seja o segundo modelo do ser herdada, sucedida pelos filhos. Né? Então, isso é interessante. Abrir SA, abrir para o mercado, fazer um IPO. Talvez. Na verdade, quando a gente começou, a ideia era, nós entendemos esse negócio, gostamos desse negócio, por mais que eu até tentei fazer outra coisa, acabei voltando para esse negócio, e outros sócios também. Então, a ideia é construir... O que a gente percebeu? Veio muita empresa multinacional para o Brasil, nesse ramo de nutrição. Vou falar de exame, mas isso acontece em outros, do agro e vários. E são empresas boas. Né? Mas, o que acontece? As empresas vão crescendo e elas tentam estandarizar as coisas. Então, a gente teve uma conversa esses dias lá na Cacau Show falando de quanto o cliente é individual. Mas entre a gente entender isso, ou saber disso, e conseguir fazer isso acontecer na prática do dia a dia, tem uma distância razoável. E o que acontece? As políticas acabam sendo globais, os produtos acabam sendo global. E não é todo mercado que funciona assim, principalmente na nutrição. O Brasil tem uma situação de terra, de solo e de tudo, de jeito, que é muito diferente do europeu. Não tem, é muito diferente. Então os produtos não podem ser globais. Quando começa a tentar fazer isso, o cliente começa a sentir. E a gente percebeu uma lacuna nesse negócio de que conhecer o brasileiro e tratar o brasileiro como brasileiro faz diferença. O que falta, às vezes, nas empresas nacionais? Acesso aos mercados externos, acesso a gente, à tecnologia. E isso, com o tempo, a gente tinha dentro do grupo. Gente com 20, 30 anos de mercado, que trabalhou nesse meio, que trabalhou fora do Brasil, que estudou fora do Brasil. Então, quando você pega isso, a gente tinha um acesso. E era brasileiro tratando como brasileiro. Então, a gente viu uma lacuna e uma possibilidade de fazer um bom trabalho. E foi acreditando nisso que a gente começou o negócio. E a gente acredita que é possível ter um negócio interessante, ganhar dinheiro com isso e trabalhar com isso. Agora, de novo, querem vender? Não. Vendem? Talvez. Depende da situação, mas não é o plano. Agora, crescer, eventualmente abrir capital, fazer uma coisa, é uma possibilidade. Mas esse mercado de nutrição não é tão grande assim para caber muita, vamos dizer, abertura de capital. O mercado tem uma parcela aí muito, muito grande, que é um mercado mais fechado, então não sei se isso seria muito viável. Fala para a gente um pouquinho, alguém que está nos assistindo, né, e não tem um conselho ainda na sua empresa. Você teve já então experiência de criar a empresa já com um conselho. Quais primeiros passos um empresário deveria dar para a implementação desse conselho? Por que um de administração e não um consultivo?
Vocês chegaram a avaliar os dois tipos e por que tomaram decisão de um ou de outro? Tá. Bom, nós optamos pela administração à época porque era uma SA já, e nós queríamos dar o peso necessário, o peso, vamos dizer, de ter uma gestão realmente individualizada e com seu peso e contrapeso mesmo. Nós fomos para a situação mais, vamos dizer, mais exigente. Essa foi uma escolha na época de ter a coisa mais bem estruturada, porque acreditávamos que o negócio não ficaria pequeno, que ele cresceria rápido. E começar de um jeito e ficar gastando energia depois e caminhando com isso, a gente entendeu que o melhor já era ir para o Conselho de Administração. Agora, respondendo à tua pergunta, depende muito de caso em caso, mas normalmente pensando no pequeno, no médio empresário que está pensando em estruturar melhor o seu negócio, o consultivo pode ser a melhor alternativa de entrada. Porque eu acho que resolve um pouco do problema, do medo, que isso acontece consciente ou inconsciente, de perder o controle da gestão. Então, lá quando nós começamos, nós tínhamos essa maturidade. O que um faz, o que o outro faz, sem problema nenhum. Vamos lá e é assim que funciona. Mas tem que vivenciar um pouco isso primeiro para saber como funciona, né? Então, o consultivo dá, acho que, um pouco de segurança para o empresário, de que eu ainda tenho domínio aqui, eu ainda sei. Até no momento que ele mesmo vai entender que aquilo ajuda, que o contrapeso é importante, né, que ouvir coisas às vezes que a gente não quer ouvir faz bem, e aí ele pode dar o passo com mais ciência, com mais segurança do que acontece. Então, eu acho que para quem está ouvindo, pensar numa possibilidade de conselho consultivo é um grande passo. Pode até ser ainda uma parte anterior ainda, né? Eu estou trabalhando com startups, esse negócio, quer dizer, um advisor ainda pode ser interessante no momento antes de jogar no conselho. Isso, do zero, normalmente, do zero começa sendo, até o nosso amigo William da Kainos, né? Ele fala, meu primeiro conselheiro foi meu gerente do banco. Né? Porque eu ia lá e falava, cara, preciso de dinheiro. E ele me aconselhava assim, toma esse. Então, os meus primeiros conselhos foi do meu pai, da minha mãe, do meu gerente do banco, depois do meu contador. Aí depois talvez de um amigo mentor, um advisor, e você vai estruturando isso, conselho consultivo, chega uma hora talvez que os donos falam assim, puxa, eu quero parar, eu quero desacelerar, vou profissionalizar a empresa, não que ela não seja profissional, mas vou trazer profissionais para tocar o negócio. E nesse momento a virada de chave para um conselho de administração passa a fazer sentido, porque aí sim o conselho de administração vai ter o poder acima desse presidente contratado. Exato. Faz sentido, tem que ter. Você não vai colocar o dono da empresa no conselho consultivo só para apoiar uma pessoa que ele mesmo contratou e faz o cabimento. E aí ele passa a ter não só a segurança, vamos dizer, ele passa a ter a segurança legal até, né? De que, olha, pode trabalhar aí, mas eu tô acompanhando. Né? Então acho que é uma virada de chave interessante quando ele quer fazer isso. Mas enquanto ele está na operação, o consultivo, isso eu acho que é a melhor porta de entrada. É mais barato, é menos burocrático, realmente traz profissionais independentes com visões de mercado que aquele dono de empresa que talvez esteja lá 20, 30, 40 anos, fundou a empresa, recebeu do pai, do avô, enfim, não está enxergando, não teve a oportunidade na carreira pessoal de conhecer outros mercados, né? Exato. Que esses conselheiros independentes podem trazer. E a segurança que faz ele sentir também, né? Sim, sem dúvida. É uma carreira muito, especialmente de empresa, no seu caso são vários sócios, mas uma empresa tradicional, ela é formada por um dono, por um casal, por dois irmãos, por dois sócios. É uma carreira muito individual, né? Muito solitária. Eu ia dizer isso, eu sempre ouvi dizer isso, né? A função de liderar um negócio numa posição de CEO é solitária. E é mesmo. Porque por mais que tem gente ali em volta, tem hora que é você com você e tomar alguma decisão. O colaborador 5 horas da tarde vai embora, cara. Exatamente. E você continua tendo problema, né? O empresário também sofre isso muito, porque, né, tem todo o investimento ainda, skin in the game, né? Tá no jogo ali. Então, confiar em alguém e ouvir bons conselhos, pode fazer muita diferença. Eu acho que é o que o William, né? O que o William disse. Às vezes os primeiros conselheiros são os pais mesmo, e aí por aí vai, né? Mas uma hora a coisa vai tomando corpo. E olhar, quem chega de fora sempre vê coisas que às vezes a gente na operação... Olhar viciado ou apaixonado pelo negócio, não deixa ver. E tem coisa que a gente
passa todo dia, ou vê todo dia, mas não enxerga. Ver e enxergar tem uma diferença. A gente vê todo dia, mas não enxerga. Às vezes alguém de fora que chega e enxerga e ajuda muito. Isso contribui demais. E me diga uma coisa. Bom, como lá na introdução, né, eu disse que a gente se conheceu há pouco mais de um ano, você veio para a Board Academy, já tinha passado pelo processo de formação como conselheiro num outro local. Qual o próximo passo na carreira do Ranieri, olhando para esse mundo de conselheiro, uma vez que hoje ele já está como conselheiro da própria empresa da qual ele é acionista, né? Mas eu entendo que existe espaço, agenda aí para também compartilhar todo esse conhecimento com outros empresários que queiram ter o Ranieri como conselheiro de suas empresas. É por aí o caminho? É por aí, acho que é por aí. Se eu não inventar de empreender de novo, é por aí. É por aí. Mas hoje eu estou como presidente desse conselho de administração, me toma um tempo razoável. Eu estou no conselho consultivo de uma outra empresa no Paraná, então eu tenho ainda agenda para fazer alguma coisa. E a princípio o caminho vai por aí mesmo, ajudar outros empresários, gente que precisa, ou como conselheiro, ou como algum suporte mesmo, advisor, alguma coisa, se eu não inventar mais coisa para empreender. Então, eu estou nessa fase de trabalhar um pouco isso, um tanto de liberdade aí, ver o que nos próximos passos que a vida coloca no lugar. Se você tivesse que dar um conselho para os empresários que estão nos assistindo aqui sobre ter ou não ter o conselho, o que seria a sua recomendação? Busque um conselho, ainda que ele seja informal, ainda que não seja um conselho estruturado, comece para testar, comece para ver. A visão de fora agrega demais, e começar com isso, começar a perceber, sentir a confiança, vai acabar desembocando de gostar do conselho consultivo e até por administração, mas precisa começar. E é muito difícil enfrentar o desafio do mercado sozinho. E todo mundo, no fim, mesmo que não tenha o conselho, procura um conselho. Ou procura no LinkedIn, ou procura no Instagram, ou procura em algum lugar. Então, procure de alguém realmente especializado. Converse com alguém que viveu na pele, alguém que possa fazer isso. Acho que busque ajuda. O mundo é difícil demais para enfrentar ele sozinho. Muito bom. Excelente entrevista. Tem uma aula. Que aula. Cara, esse podcast, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser um dos mais vistos do nosso canal no YouTube, porque ele é extremamente relevante, de alguém que viveu e vive na prática essa transição do empresário que vende a empresa, que vira executivo da ex-empresa onde trabalha, que depois empreende novamente, vai para o conselho da própria empresa, já cria ela com uma visão de empresa de capital aberto, capital fechado, mas é uma SA, já numa estruturação para um próximo passo que pode ser ou não um IPO, né? Então, assim, muitos temas relevantes que boa parte dos empresários e conselheiros que estão nos assistindo certamente tem que colocar na agenda, na pauta ali. E eu acho que você vai receber muitos contatos de pessoas te procurando para pedir um conselho, uma ajuda, uma orientação. Então, muito obrigado aí pela sua presença. A gente está aqui há 1 hora conversando. Passou assim, olha, eu ficaria horas aqui conversando com você, porque eu aprendi demais, Humberto, hoje. Eu também. Você sabe que uma pergunta que você fez para ele, que conselho ele daria, sim ou não, para ter um conselho numa empresa. Eu sempre digo que uma pessoa jurídica, que é uma empresa, antes de ser jurídica, ela é pessoa. Entendeu? Porque atrás de toda pessoa jurídica tem um ser humano. Uhum. E todo ser humano que considera conselho é muito difícil de dar errado. Porque um ser humano sozinho não consegue pensar todas as multifacetas de um negócio. E quando ele adquire um conselho, um conselheiro, nem que for um para iniciar, para olhar com 4 olhos a mesma situação, tudo muda. Isso vem da monarquia, né? Os reis sempre tiveram conselheiros. Sempre tiveram conselheiros. Aquilo que eu falei, escrevi até no meu livro, que o homem mais sábio na era a ser, enquanto ele teve conselheiros e aceitou conselhos, foi tudo muito bem. A partir do momento que ele deixou de aceitar conselhos, de mais sábio se tornou mais imbecil também. Que foi o rei Salomão. Exatamente. Exato. Então isso é extremamente importante. Então, pensar sempre que atrás de uma pessoa jurídica
tem a pessoa. Né? E fazendo um gancho nisso, como conselheiro, nós também temos que entender isso. Que fazemos parte de um conselho, de um colegiado, apoiando um empresário ou um grupo de empresários e que, nesse meio aqui, o que rege são as relações humanas. Exatamente. Mais do que o meu diploma, atrás do profissional, é a pessoa atrás do título. É engraçado, vou voltar um pouquinho, só depois eu vou fazer um comentário disso. Quando nós começamos esse último negócio do zero, nós começamos do zero mesmo. O CNPJ tinha 30 dias. E eu muitas vezes fui falado, né? Olha, o CNPJ tem só 30 dias. Mas tem alguns séculos de CPF por aqui atrás. Exatamente. A turma toda tem séculos de CPF aqui. Exatamente. Então, isso é relevante. E isso acontece muito. E sobre a questão das relações humanas, né? Às vezes ela é mais importante do que a técnica. Porque, por vezes, a gente tem que adequar a técnica para fazer com que a coisa aconteça, ainda que seja mais devagar, mas que o objetivo lá na frente se cruze. O Lean Governance vai muito nesse negócio. Às vezes a técnica, ela está só uma partinha agora, mas começa um embrião ali, começa uma semente que vai desembocar em algum tempo. Então, entender as relações e ter espera de regar a planta, esperar ela crescer, é crucial para a coisa acontecer. Muito bem. Perfeito. Incrível. Esse foi Ranieri Torcinelli. É muito chique, né? Italiano, Torcinelli. Ranieri, difícil negar. Obrigado pela sua participação conosco aqui no nosso podcast. Quero agradecer você também, Humberto, pela participação. A vocês que nos acompanharam até agora, porventura vão assistir posteriormente esse programa, meu muito obrigado. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal no YouTube, te convido a fazer a sua inscrição, ativar o sininho aí para ser notificado dos próximos episódios. Se você considerou que esse episódio foi relevante para a sua vida profissional, também para a sua carreira, seja empresarial ou profissional, e quiser deixar sua curtida aí para a gente, um comentário, nós agradecemos, com certeza, é sempre um prazer, um privilégio estar com todos vocês aqui. Nos vemos até a próxima. No próximo episódio. Tchau, Humberto, obrigado, Ranieri, um abraço. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.